Quem de vocês já precisou fazer um empréstimo no banco? Quem não fez? Quem precisou? Então vocês sabem o que é necessário, né? É necessário para a gente fazer o plantio, para a gente cuidar de uma construção de um aviário, para custear a produção pecuária, para fazer um investimento na sua propriedade. Tudo isso demanda que venha investimento de fora. Então, a gente veio aqui para esclarecer mais ou menos como funciona o crédito rural no Brasil. Por que ele existe, quais são os direitos do produtor e quais são, principalmente, as ilegalidades que os bancos cometem, bancos e algumas cooperativas cometem, na hora de conceder esse crédito. Meu nome é Assir Marcondes, eu venho de Maringá, somos do escritório Veríssimo e Viana. Esse é o Henrique Dondoni, que vai falar também aqui um pouco sobre o endividamento rural. E a gente vai iniciar com uma breve explicação do que é o crédito rural de fato. Pessoal, boa noite. Primeiramente, meu nome é Henrique Dondoni, como a Assir mencionou, eu sou sobrinho da Silvana, do Sérgio. Além de advogado, eu sou produtor rural, então eu senti aí na pele por muito tempo o que é. Eu venho de família de pecuaristas, meu avô foi, meus tios são, meu pai foi, e por muito tempo, mesmo cursando a faculdade de Direito, até finalizar a faculdade, eu nunca ouvi falar em Manual do Crédito Rural, em Direito, o crédito do agronegócio, ou seja, falta muito um saber jurídico, vamos dizer assim, uma instrução jurídica para o produtor rural. Isso é algo que a gente nota em todo o Brasil. Aqui entrando num contexto um pouquinho mais histórico do que é o crédito rural, de onde ele vem, a gente parte do princípio que a maior preocupação de um país é o quê? Uma delas, na verdade, é a segurança alimentar. Quem que traz a segurança alimentar? É justamente o produtor rural. Tá? É aquela história que a gente sempre ouviu dizer que se o campo não planta, a cidade não come. Perdão. E isso faz todo sentido. Nós temos até na própria Constituição Federal a necessidade dessa segurança, dessa segurança alimentar. Perdão. Pode passar o slide, né, Sérgio? Obviamente, a principal função do crédito rural é o investimento, é a segurança para o produtor. Só que o que acontece muitas vezes é o desvirtuamento desse crédito. E é nesse tema que a gente vai aprofundar um pouquinho mais também. Quem aqui de vocês nunca realizou um Orocap, um seguro de vida, teve que comprar um título de capitalização para conseguir um financiamento, para conseguir um custeio? Isso é algo extremamente comum e algo que o produtor está habituado, ele se submete a isso. É uma mão lava a outra, né? Como o gerente muitas vezes costuma dizer para vocês. Mas, na verdade, isso é um crime. É uma prática de venda casada, isso é vedado. E, muitas vezes, o crédito que deveria chegar até vocês, que vem de uma função social, como a gente mencionou, ele não chega na integralidade. Quantas vezes vocês já pegaram um extrato ali de vocês e notaram que um custeio de 100 mil, por exemplo, caiu 95, 98, porque 2 mil já foi abatido num seguro de vida, em alguma outra razão. Isso é um claro desvirtuamento do crédito rural, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Tá? Na verdade, isso é um crime, a gente pode dizer. E o crédito rural, pessoal, ele existe só para uma coisa, para fortalecer o produtor e também possibilitar que haja a produção que é tão importante, tão necessária, tanto para abastecimento do mercado interno, quanto para exportações. Sabendo disso, o nosso legislador lá no passado foi muito sábio e delimitou várias vantagens para o produtor rural, porque é interesse de todos que exista a produção rural, é interesse de todos que o produtor colha na medida do que ele plantou. Então é por isso que a liberação desse crédito, ou seja, quando vai ser pedido esse crédito lá no banco, como o doutor Henrique já adiantou, ele não pode ser condicionado ao produtor adquirir algum outro produto. Esse dinheiro que está vindo, ele é um dinheiro subsidiado, dinheiro público. Então, quando o banco pega esse dinheiro para ele, para adquirir um produto para ele, esse é o desvio do crédito rural que o doutor Henrique tratou e, de fato, é um crime. A questão dos juros também, existe uma limitação. 2 limitações, na verdade. Tem 2 tipos de juros que a gente trata aqui. O remuneratório é o aluguel do dinheiro. É aquilo que o banco vai cobrar pelo tempo que você ficar com esse dinheiro. Existe uma limitação de, no máximo, 12% ao ano para o crédito rural. E não é nada raro a gente ver esse limite sendo ultrapassado. Os juros de atraso também têm uma limitação.
Enquanto qualquer outro tipo de dívida você vai poder ser cobrado até 12% ao ano, 1% ao mês, no caso do crédito rural isso é limitado a 1% ao ano. Também tem a questão da capacidade de pagamento, ou seja, se o produtor ele é um suinocultor, por exemplo, que tem renda há 4 meses junto a uma integradora, as parcelas dele têm que ser atreladas a esses 4 meses. Se ele produz soja, na época da venda da soja. Se ele faz safrinha, na época da venda do milho safrinha. E assim funciona com todos os tipos de produto. Um ponto a esclarecer aqui também muito bacana. Provavelmente alguns de vocês já devem ter realizado algum tipo de renegociação. E quantas vezes vocês já não ouviram aquele termo? Ah, o Sicredi, o Cressol, o Banco do Brasil, quem quer que seja, eles estão utilizando verba própria. Não é verba subsidiada pelo BNDES, por isso eles estão cobrando 16%, 17%. Não interessa se é uma verba própria do banco ou não. A partir do momento em que ela é destinada ao agronegócio para uma operação de custeio, de investimento, por mais que seja uma verba própria, ela tem limitação. Só que isso é todos os dias a gente se depara com casos de produtores. Eu mencionei para a Silvana antes de vir para cá, eu tenho um contrato em mãos de uma cooperativa de crédito em que o produtor assinou um termo de 40% de juros ao ano, sendo um pecuarista. Quem de vocês, pecuarista aqui, consegue trabalhar em 40% ao ano? Isso é uma sentença de morte para qualquer produtor. Só que o banco, uma coisa que a gente deixa muito claro, muitas vezes ele não quer que essa dívida seja paga. O banco sobrevive de juros, isso é muito claro. Esse dinheiro que ele repassa para o produtor, ele não é um dinheiro do próprio banco, ele é um dinheiro do governo federal. Esse é o contexto histórico que a gente trouxe aqui. Ele foi destinado ao banco com uma função específica, repassar ao produtor, fiscalizar a utilização desse crédito e depois cobrar o produtor. Mas, na verdade, muitas vezes é o próprio banco quem já desvirtua esse crédito desde a origem e acaba impossibilitando o produtor de atuar em sua total plenitude ali, né? Um dos direitos mais importantes do produtor rural, sem dúvidas, é o direito à prorrogação. A gente sabe que se trata de uma atividade que equivale a uma empresa a céu aberto. Então a gente não sabe quando vai chover, com certeza, a gente não sabe quando vai ter seca, a gente não sabe quando vai acontecer algum incêndio na lavoura, a gente não sabe quando vai acontecer uma inundação, igual está acontecendo agora com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então todos esses são fatores que, se impossibilitarem a produção, o produtor terá direito a prorrogar esse pagamento, ou seja, jogar essa parcela, esse financiamento para uma outra safra. E de nada resolve jogar essa parcela para o ano que vem, por exemplo, que é o mais comum que a gente vê os bancos fazendo. Se joga para o ano que vem, quem consegue pagar 2 safras no próximo ano? Ninguém consegue. Então, um dos direitos mais importantes e que são também um dos mais violados pelas instituições financeiras é esse direito à prorrogação. Se o produtor teve uma perda de produção ou se teve uma perda de mercado, por exemplo, ou seja, pagou mais para plantar do que vai receber no momento da venda, quando tem a queda de preço, igual está acontecendo agora com os produtores de soja, também tem o direito a prorrogar, porque não vai sobrar dinheiro para ele pagar a conta com o banco e manter a sua atividade rural e manter também a sua família. A prioridade é fortalecer o produtor, a prioridade é manter a lavoura em funcionamento, manter o rebanho gerando renda e produto, né? O arroba bovino também é um caso muito claro, que todo mundo aqui está ciente. A queda de preço que vocês enfrentaram aí nesse ano passado para cá foi muito grande. E aí o que o produtor costumeiramente faz? Para evitar novas dívidas ou juros abusivos, ele dizima metade do rebanho, vende para quitar essas dívidas, vende um trator, vende um pedaço da terra. E muitas vezes essa não é a solução, porque o Manual de Crédito Rural ele traz essa solução, que dívidas devem ser pagas com produtividade. E um alongamento de uma dívida de 6, 7, 8, 10 anos mantendo a mesma taxa de juros é algo muito comum no judiciário. Tá? Preenchidos 3